Olá, bom dia a todos, boa tarde, boa noite, não sei que horário vocês vão assistir esse material, né? Mas eu estou aqui a convite do pessoal da UEIM, que é a Unidade Especial de Informação e Memória aí da UFSCar, né? Um convite feito pelo meu amigo Ricardo, nós já trabalhamos aqui no AEL juntos, né? Então, é um convite muito especial e eu fui chamado por ele para participar desse projeto de vocês e agradeço muito a lembrança e o convite, tá? Bom, para quem não me conhece ainda, eu sou Humberto Celeste Narelli, tá? É, eu atuo basicamente na área de documentação digital, eu venho trabalhando nessa área há bastante tempo, né? Eu digo que desde a virada do milênio eu venho trabalhando com essa área. Então, a minha área de pesquisa na área de documentação digital, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da preservação digital nesse vídeo que eu estou gravando aqui com vocês. Tá bom? Para me auxiliar nesse vídeo, eu fiz uma pequena apresentação também, que vai ficar disponível aqui junto com esse material, e eu vou usar essa apresentação para orientar um pouquinho a, o vídeo e esse trabalho que a gente está fazendo em conjunto com a UFSCar, tá? Bom, a ideia do vídeo, como eu disse para vocês, é falar um pouquinho sobre a questão da preservação, sobre princípios de preservação, sobre tudo que envolve a questão da preservação de documentação digital, tá? E como é um vídeo relativamente curto, não vou me aprofundar em nada, mas depois, com certeza, vocês podem entrar em contato comigo, podem conversar e a gente bater um papo se quiserem se aprofundar um pouquinho mais, tá? Bom, então eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, vou falar um pouquinho de tudo e vamos em frente no vídeo aí. Deixa eu pegar aqui para compartilhar. Pá, pá, pá. Ok, ok. Aqui. Bom, pessoal, então, como eu disse para vocês, tá? A ideia é falar um pouco sobre a questão da preservação de documentos digitais, e é um pedido e um projeto aqui do meu amigo Ricardo, tá? Da, da, da Unidade Especial de Informação e Memória da Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar. Bom, apresentando um pouquinho mais, né? Eu sou Humberto Celeste Narelli, eu sou coordenador de serviços aqui do arquivo de Garland-Ross, tá? Então, o arquivo de Garland-Ross é um arquivo importante aqui da Universidade Estadual de Campinas, né? Que lida basicamente com documentos de movimentos sociais, movimentos da história nacional e até estrangeira aqui do país, tá? Eu também sou professor da FATEC de Tecnologia aqui de Campinas, tá? Sou doutor em Ciência da Informação lá pela ECA USP e pesquiso sobre a temática de documentação digital desde 99, né? Por isso que eu digo para vocês que é desde a virada do milênio aí que eu trabalho essa questão da documentação digital. Bom, e já entrando na temática da documentação digital, eu acho que a gente pode conversar, falar sobre três coisinhas básicas, né? A primeira, você já produziu um documento digital, tá? Acho que todo mundo aqui já produziu um documento digital. A partir do momento que a gente bate uma fotografia com uma câmera fotográfica digital, com celular, a partir do momento que a gente grava um vídeo no nosso celular, ou esse vídeo que eu estou gravando aqui com vocês, para depois vocês assistirem na casa de vocês. Então, a gente está todo o tempo produzindo esses documentos digitais, e isso dentro das nossas casas também, tá? Então, o tempo todo nós estamos produzindo esses documentos digitais e às vezes a gente nem se dá conta que nós não nos damos contas que estamos produzindo esses documentos digitais, tá? Você já gerenciou esse documento digital? Tá? Essa é uma outra questão importante, porque uma coisa é produzir, outra coisa é gerenciar esse documento, né? Então, a gente precisa
organizar esse documento, a gente precisa colocar esse documento de uma forma que a gente consiga acessá-lo quando a gente quiser, né? Então, a gerência desses documentos digitais, ela é muito importante, tá? E, por fim, você já preservou esse documento digital, tá? Muita gente fala, mas eu copio para o meu computador, mas eu mando, eu copio pro Facebook, ou pro Instagram, ou eu mando no WhatsApp, né? Então, assim, eu vou preservando, mas não é assim que as coisas funcionam, né? A gente simplesmente lançar a mão dessas tecnologias e achar que a gente está fazendo preservação digital é uma coisa que não funciona muito bem, né? Porque ali a gente, às vezes, preserva uma pequena fração daquilo que nós produzimos, né? E muitas vezes a gente usa esses meios como uma forma de preservação, mas não, a gente tem outros conjuntos, tem outras intenções e tem outras formas que são fundamentais de preservação. E essas ferramentas, principalmente as gratuitas, a gente também não tem muito domínio sobre elas, né? Não tem muito domínio sobre saber se elas vão dar conta de levar esses documentos nossos ao longo do tempo, né? Então, é importante lembrar um pouco essa questão, né? Bom, então, só introduzindo um pouco, né? Hoje a gente tem nas instituições, tá? Uma forma, tá? A grande maioria das instituições estão usando as tecnologias da informação e comunicação, né? É uma tendência muito grande que a gente leve toda essa documentação digital que nós estamos produzindo hoje, seja ela no pessoal, seja ela no institucional, né? A gente use essas tecnologias cada vez mais para a produção de documentação digitais aí, tá? A gente está passando, principalmente dentro das instituições, por um processo de transformar esses documentos que antigamente não eram digitais em documentos digitais, isso cada vez mais, ou seja, o dia a dia da instituição, o nosso dia a dia como pessoa, nos leva a isso, né? A gente está cada vez mais usando esses documentos digitais e claramente, isso, quando a gente lida com instituições, né, quando a gente lida com documentos institucionais, né, a gente tem desafios aí que são lançados aí para as áreas da ciência da informação, né? Então, os desafios para o pessoal da área de arquivologia, os desafios para a área de biblioteconomia, os desafios para a área de museologia e ciência da informação, né? Então, todo esse pessoal, todos esses profissionais, desde então, estão aqui envolvidos diretamente com essa questão da documentação digital, né? E lidar com esses documentos, né? Esses documentos digitais é uma quebra de paradigma para cada um desses profissionais, né? Então, como a gente vai lidar com essa tecnologia e com os documentos que nós estamos produzindo nesses ambientes tecnológicos, né? Bom, então, para que a gente lide um pouco com isso, tá? Com essa documentação digital, a gente tem aqui uns princípios básicos, né? E entender que toda essa documentação digital que nós estamos produzindo, tá? Ela tem basicamente três elementos, né? E esses três elementos são os pilares da preservação, né? Um que é o hardware, outro que é o software e o terceiro que é o suporte mais a informação, tá? Então, sempre quando a gente pensa em preservação digital, a gente tem que saber que nós estamos lidando com esses três elementos básicos aqui, tá? Então, tudo que envolve preservação tem que considerar hardware, software e suporte da informação, tá? E eu digo sempre que qualquer um desses elementos que faltar num projeto de preservação digital, independentemente se é um projeto da biblioteca, se é um projeto do arquivo, a gente vai colocar em risco a preservação desses documentos digitais, né? Então,
todo e qualquer projeto, a gente tem que considerar esses elementos básicos do projeto de preservação, tá? E uma coisa que eu gosto de trazer sempre, e até para dizer que isso é um problema que não é só nosso aqui no Brasil, né? Que é esse considerando da Carta para a Preservação do Patrimônio Arquivístico Digital, preservar para garantir o assunto, né, que é um documento que nós escrevemos no âmbito do CONARC, né, em 2004, e é uma referência interessante para vocês lerem também quando a gente lida com preservação digital, né? Então, esse é um considerando que eu trago dessa carta, mas que eu apresento sempre para basicamente dizer que é uma preocupação não só nossa aqui no Brasil, mas uma preocupação no mundo inteiro, né? Então, o considerando diz o seguinte: considerando que o patrimônio arquivístico digital se encontra em perigo de desaparecimento e de falta de confiabilidade, e que sua preservação em benefício das gerações atuais e futuras é uma preocupação urgente no mundo inteiro, tá? Então, desde então, a gente vem buscando caminhos para que a gente possa fazer um processo de preservação de toda essa documentação digital que nós estamos produzindo, tá? Seja ela no âmbito institucional, seja ela no âmbito pessoal, tá? E digo também, pessoal, hoje a gente já tem alguns caminhos, a gente já tem uma certa maturidade para isso, mas principalmente no Brasil a gente ainda está buscando esses caminhos, está buscando essas questões, tá? Bom, e por que que a gente quer isso, né? Para que a gente não chegue nesse momento, né, de a gente ter uma foto bonita, ter um documento bonito, digital, né, aqui no caso uma foto que eu estou mostrando para vocês, e depois, lá em 2057, 50 anos depois, eu me ver perdido no monte de lixo digital e não ter mais como acessar essa fotografia, né? Então, a ideia é preservar o documento fotográfico, preservar o conjunto de informações referentes a esse documento, né, de metadados referentes a esse documento, para que a gente possa ter o contexto desse documento, para que a gente possa dizer em que momento ele foi produzido, em que situação ele foi produzido, né? Então, a ideia é que a gente faça essa preservação digital para que a gente não chegue daqui a 50 anos no meio de um monte de lixo digital, sem saber o que fazer, sem saber como acessar os documentos e sem saber o que esses documentos significam, tá? E para introduzir o que eu vou apresentar para vocês já já, tá? E elencando também, lembrando os 3 elementos que eu citei anteriormente do documento digital, né? Quando a gente fala em preservação digital hoje, nós temos basicamente 3 problemas sérios. O primeiro, que é a obsolescência do hardware, o segundo, que é a obsolescência do software, e o terceiro, que é a fragilidade do suporte digital, tá? Então, são questões importantes aí que a gente traz, são questões fundamentais que a gente traz aí relacionados a problemas da preservação digital, né? Os nossos hardware, softwares ficam obsoletos muito rapidamente, né? A gente precisa lidar com isso no dia a dia, e o suporte digital, por incrível que pareça, é um dos mais frágeis aí que a gente tem hoje em dia, tá? Então, a pergunta que fica aqui, e essa pergunta, eu já trago isso há muito tempo, né? Você já tentou abrir um arquivo que está armazenado em um disquete de 5 1/4? Tá? Disquete 5 1/4 é uma mídia que a gente usava antigamente, quem é um pouco mais velho conhece essa mídia bem, tá? Se tentar, vai passar por 3 dificuldades básicas. A primeira que é encontrar um drive de 5 1/4, que é um hardware, né? A segunda, encontrar um software que faça a leitura desse conteúdo que está dentro do disquete de 5 1/4, tá? E depois um terceiro desafio, que é ler propriamente o documento e os bits que eu tenho dentro desse disquete, né? Porque ele, dependendo da forma e de como ele foi armazenado, ele pode estar fisicamente danificado, tá? E por fim, você já tentou abrir
um conjunto de cartões perfurados aí, tá? Eu tenho alguns deles aqui, tá? Eu sempre uso, né? Então, é um símbolo aí que a gente traz desse momento dessa obsolescência tecnológica, quanto do hardware, quanto do software, né? Hoje em dia, para abrir um cartão desse, a gente vai passar por N dificuldades, tá? E para quem nunca viu um bit, pessoal, esses furinhos e não furinhos aqui são os bits, tá? São eles que registram a informação dentro de um suporte como esse, que é um suporte digital, apesar de ser papel, tá? Então, pensando em tudo isso, tá? Lá em 2006, né, na verdade um pouco antes, né, 2005 eu já tinha pensado nesse projeto dos 10 mandamentos, mas em 2006 foi quando saiu o livro, né, e para palestras curtas, assim, fundamentais, e para vídeos curtos, eu gosto muito de utilizar porque ele traz basicamente os princípios da preservação digital, né? Então, de uma forma geral, ele apresenta os 10 principais princípios da preservação digital, tá? Então, lá em 2005, 2006, eu escrevi o que eu chamei de 10 mandamentos da preservação digital. E esses 10 mandamentos da preservação digital nada mais é do que fundamentos relacionados à parte da preservação da documentação digital, que devem ser seguidos em qualquer política, em qualquer projeto de preservação digital que a gente trabalhe dentro da nossa casa ou dentro da nossa instituição. Tá? Então, estão eles aqui, os 10 mandamentos, né? Eu vou passar rapidinho cada um deles, só para contextualizar, mas eles estão aqui. Depois, se vocês quiserem mais informações, quiserem ler o livro, a gente já tem bastante material sobre esses 10 mandamentos, eu posso colocar isso à disposição de vocês sem problema algum, tá? Então, os 10 mandamentos da preservação digital: o primeiro, manterás uma política de preservação, né? Isso é o que a gente busca institucionalmente, né? Criar políticas de preservação dentro da instituição e dentro da nossa casa. E é essa política que vai garantir a sustentabilidade desses documentos ao longo do tempo, né? Os processos de migração, a parte financeira, a parte da infraestrutura, né? Então, tudo isso é muito importante. Eu digo sempre que o primeiro passo para a gente criar essa política de preservação é, primeiro, querer criar, e depois fazer um grupo interdisciplinar ou multidisciplinar para poder discutir, em cima de toda a documentação que a gente tem hoje à disposição, uma forma de construir essa política de preservação dentro das instituições e, às vezes, até dentro da nossa casa, tá? O segundo mandamento é: não dependerás de hardware específico, tá? Então, é importante essa questão, tá? Que a gente, dependendo, quando a gente pega algo muito inovador, algum hardware que está sendo lançado, muitas vezes ele não é consolidado no mercado e ele pode entrar em desuso ou obsolescência muito rapidamente, né? Então, a gente tem que sempre pegar aquilo que a gente tem de consolidado no mercado quando lida com hardware, tá? E a mesma coisa acontece com o software, tá? Então, sistemas mirabolantes, softwares mirabolantes aí também são problemas, tá? Então, tentar ver aquilo que realmente o mercado está usando, que o mercado está aceitando, que as instituições de memória, né, arquivos, bibliotecas, etc., também estão utilizando, para que a gente possa ter um sistema robusto e que não seja tão específico assim, tá? Então, importante usar softwares e sistemas que já sejam consolidados, tá? E também para a gente não se amarrar muito ao fornecedor, né? A gente tem casos aí que às vezes essa amarração ao fornecedor, ela, dependendo do contrato, dependendo de quebrar ou não o contrato, a gente acaba perdendo tudo, porque o fornecedor vai, leva a solução dele e a gente fica sem nada dentro da instituição, tá? O quarto mandamento: não confiarás em sistemas gerenciadores como única forma de acesso ao documento digital, né? Aqui há uma preocupação importante no seguinte sentido, né? Da gente ter formas de acessar os documentos digitais que não unicamente por um sistema informatizado, né? Então,
eu faço essa comparação sempre com os documentos convencionais, que eles estão lá nas estantes, eles estão guardados, estão preservados, e tem um sistema que gerencia esses documentos, né? Então, se o sistema deixar de existir, eu consigo ir lá, sim, acessar esses documentos e trabalhar com esses documentos fisicamente, tá? A analogia nesse quarto mandamento é exatamente essa, eu ter possibilidades de acessar os documentos digitais, independentemente do sistema informatizado que eu utilize dentro da instituição, tá? O quinto mandamento, fundamental também, é migrará seus documentos de suporte e formato periodicamente, ou seja, é importante ter essa consciência que o digital ele impõe isso, a obsolescência tecnológica impõe isso, e a gente tem que migrar esses documentos periodicamente, tá? Então, é um processo que a gente tem que lançar a mão dele sempre, né? Então, sempre que aquela tecnologia, aquele formato, aquele hardware, aquele software está passando por um processo de obsolescência ou descontinuidade, a gente tem que migrar esses documentos para que a gente não corra o risco de perdê-los, tá? O sexto mandamento, que é replicará os documentos em locais fisicamente diferentes, tá? Aqui eu estou colocando a seguinte questão, né, de um sinistro, tá? No local onde esses documentos estão armazenados, né? Então, quanto mais eles estiverem distribuídos em locais diferentes e cópias em locais diferentes, melhor, tá? Porque eu não dependo de uma única estrutura física para fazer o armazenamento desse documento. Se eu tenho ele em 2 lugares diferentes, eu posso ter um problema em um dos lugares e continuar acessando esses documentos em outros lugares, tá? Não confiará cegamente no suporte de armazenamento, né? Eu digo isso porque já disse para vocês, né? O suporte ele é muito frágil, tá? Então, o suporte digital é muito frágil e a solução para a preservação digital não é preservar o suporte, tá? A preservação do suporte é um elemento importante, mas ela não é o principal, tá? Então, eu tenho que ter vários suportes de armazenamento, tá? Não deixarás de fazer cópia, backups e cópias de segurança, também fundamental. Isso é uma característica importante para que a gente não perca os nossos documentos digitais em caso de sinistro também, né? Então, essa política de backup ela é fundamental, tanto dentro da instituição quanto na casa de vocês, e ela é a única forma de resgatar esses documentos caso eu tenha algum problema sério no servidor ou no equipamento que faz a guarda e o acesso a esses documentos digitais, tá? Não preservarás lixo digital, isso é fundamental também no sentido de dizer para vocês que lixo digital ocupa espaço também, tá? E dá muito trabalho, então quanto mais eu preservo o lixo digital, mais dinheiro eu estou jogando fora, mais recurso eu estou jogando fora e mais trabalho eu estou jogando fora. Então, lixo digital tem que ser avaliado, tem que ser eliminado, tem que ser jogado fora aí, e a lata de lixo é o lugar dele, tá? E, por fim, garantirás a autenticidade dos documentos digitais. Ou seja, a gente tem que garantir sempre que esses documentos digitais sejam autênticos, né? Ou tenham presunção de autenticidade, para que a gente possa confiar nesses documentos ao longo do tempo e sempre, tá? Sim, pessoal, queria deixar uma reflexão aqui que eu trago desde 2003 e eu disse que essa reflexão eu não vou tirar das minhas gravações, das minhas aulas e palestras, etc., até que eu veja que algo está realmente acontecendo, né? E está acontecendo, né? Mas de uma forma muito devagar ainda, né? E são poucos profissionais que estão fazendo e trabalhando com preservação digital, né? Então, eu vou deixar aqui até eu falar, não, agora no Brasil a gente faz preservação digital, então posso tirar isso daqui, tá? Então, temos muito mais a discutir sobre o documento digital antes de chegarmos a qualquer fórmula ou resultado. Porém, é assustador imaginar que enquanto discutimos, muitos documentos foram e estão sendo perdidos. E eu escrevi isso lá em 2003, pessoal.
Tá? Então, desde 2003, essa frase aqui, apesar da gente ter evoluído muito e de hoje já ter uma certa maturidade nessas questões da preservação digital, ela ainda é muito atual e precisa ser relembrada sempre. Obrigado, pessoal. Esses são os meus contatos, tá? Então, fiquem à vontade aí. Obrigado mais uma vez, pessoal da UFSCar e o Ricardo pelo convite. Abração, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido um pouquinho. E eu estou aqui sempre à disposição de vocês, caso queiram entrar em contato. Abração, obrigado. Boa sorte para vocês aí, pessoal.